Olá, seu vídeo já vai começar, mas para você ajudar o canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações, clicando aqui no sininho, em opções e marque a opção todas. Não se esqueça de clicar em todas, dá ok e pronto. Obrigado. O Atlético Paranaense. Futebol brasileiro já começa com... Terminou a Copa do Mundo, 2 jogos da Copa do Brasil. Amanhã já tem Campeonato Brasileiro. Já estamos mergulhados no futebol brasileiro. Aidano, bom dia. Pois é, bom dia, Sereto, bom dia, os amigos. É a vida real voltando como uma tsunami. Sabe a tsunami que te atropela completamente? É a vida real do futebol brasileiro voltando. A gente viu os jogos ontem, já é aquele cenário mais escuro, né? A iluminação é mais baixa, enfim. E nós tivemos em São Januário o episódio também, quer dizer, a eliminação do Vasco, a classificação do Bahia, o episódio do rato, né? Apareceu um rato. Pois é. Eu acho que o rato foi posto ali pra gente voltar pra vida real logo. Eu acho que foi de propósito. Inclusive tem um amigo... Você acha que tem um simbolismo ali? Tem um simbolismo fortíssimo. Tem um amigo que vive farejando a ação da Flapress. Segundo ele, a Flapress foi o que chamou de rato, que se fosse do Flamengo era um esquilo, era uma preá, era uma cutia, mas como era o Vasco, foi rato, segundo ele. Um amigo com mania de perseguição. Acho que ontem a gente teve, de fato, choque de realidade quando voltou a ver rodinha em volta do árbitro. Tudo isso. O jogo foi O emocionante. estado do gramado, enfim. A iluminação. Mas a torcida do Vasco fez uma belíssima festa. Foram mais de 17 mil torcedores em São Januário. A torcida empurrou do início ao fim, inclusive, ao final da partida, aplaudiu e cantou o hino do Vasco da Gama. Olha só. O Jorginho trouxe os jogadores do Vasco novamente para o gramado para fazer um agradecimento à torcida e aliviou o ambiente. Muito esperto da parte do Jorginho, porque o Vasco já sofreu punições severas por causa de episódios em São Januário, né? De revolta da torcida, arremesso de coisas no gramado, invasão de campo. Então o Jorginho, olha, não, agora não. A gente precisa de mais de São Januário, precisa de mais da torcida aqui dentro. Para os próximos jogos, a rodada vai ser desgastante para um elenco limitado como o elenco do Vasco. Tem 26 rodadas ainda pela frente do Campeonato Brasileiro. Então a maratona está só recomeçando. E o Vasco precisa de São Januário. Então foi muito esperto do Jorginho fazer isso. Mais de 17.500 pessoas ontem em São Januário. No Mineirão, mais de 40 mil pessoas. Significa dizer que o torcedor estava com saudade do futebol brasileiro? Porque é o dia seguinte da Copa do Mundo. Numa segunda-feira à noite. Uma segunda-feira à noite. O Rio de Janeiro, especialmente, uma cidade praticamente sequestrada pela violência. Enfim, você tem uma questão, nós sabemos, sair à noite no Rio de Janeiro é um desafio, quer dizer, e 17 mil pessoas toparam esse desafio para ver para ir lá, na verdade, jogar pelo Vasco, né? Que a torcida do Vasco joga com o time, né? Pois é, com placar já perdendo por 3-0. Então, é muito impressionante. Talvez até os 17 mil de São Januário sejam mais impressionantes que os 40 mil do Mineirão, porque o time do Cruzeiro é um dos melhores times do Brasil, né? Mas, assim, é até comovente ver a dedicação da torcida diante de tanto adversário dentro e fora do campo, especialmente no caso do Vasco. A torcida do Cruzeiro ainda conseguiu matar a saudade, porque o Cruzeiro fez amistosos, 2 amistosos, inclusive, contra o Corinthians, né, um deles no Mineirão. Então a torcida do Cruzeiro conseguiu matar um pouquinho a saudade da sua equipe. Mas é uma prova, Sereto, que o que movimenta a paixão do torcedor pelo futebol, na sua grande maioria, é a relação com o clube. Existe um carinho pela seleção brasileira, existe uma admiração pelo ambiente de Copa do Mundo, os grandes craques, as grandes seleções. Lógico, isso também faz parte do contexto, né, no qual estamos inseridos, né, nessa paixão pelo futebol. Mas a relação mais íntima, a relação mais intensa é pelo clube. Né? Então é natural que haja uma crise de abstinência e isso seja curado logo na primeira partida. Até porque quando você nasce, o teu pai coloca lá, isso acontece, isso é tradição, né? O pai coloca na maternidade a camisa do clube. Isso. Não coloca a camisa da seleção brasileira. Sim. Coloca a camisa do clube, né? Veste você a seleção com as cores do teu está clube. Subentendida já. Pois é. Né? A escolha é por um clube. A da seleção brasileira não tem escolha. E hoje é um trabalho de anos, de vários anos, em que a CBF distanciou a seleção brasileira do torcedor brasileiro, né? A seleção brasileira hoje é praticamente um time estrangeiro. E muito mais porque a seleção quase não joga no Brasil, só quando tem eliminatórias, então ele vai jogar a Copa América, mas os amistosos são sempre fora do Brasil, enfim, os jogadores todos
são de fora do Brasil, porque saem daqui muito cedo. Então, a relação com o clube ela é a base dessa história toda. E eu conheço muita gente que diz que na Copa do Mundo assistiu apenas a Copa do Mundo, entendeu? Assim, torcedor mesmo é do clube. Sofre pelo clube. Então, assim, são esses torcedores que foram aos estádios e que vão. Amanhã, no jogo do Flamengo, já tem 30 e poucos mil ingressos vendidos. Mais de 30 mil ingressos vendidos, os setores mais baratos já estão esgotados, quer dizer, a expectativa é de um jogaço no Maracanã. Olha, o setor norte já está esgotado para Flamengo e São Paulo. Com certeza vai ter casa cheia. O jogo do Corinthians contra o Botafogo também, a expectativa é de um público muito grande para esse jogo em Itaquera, e vamos falar um pouco de nada. Pois é. E aí a gente vê, desculpa, eu vou te interromper. A gente vê a gente falou tanto do Neymar aqui, né, do teatro, que tá expondo o Neymar e o futebol brasileiro a um constrangimento planetário, porque pelo mundo inteiro o Neymar, em países que nem ligam para futebol, tiveram que explicar quem é o Neymar para em seguida fazer a piada com ele por conta da encenação dele, das encenações dele em campo, né? Você vê um monte de gente encenando nesse jogo. Acabamos de ver ali um monte de gente botando a mão no rosto e rolando no chão. Quer dizer, é uma cultura que por mais que a Copa do Mundo e que o mundo do esporte estejam mostrando que é para ser abolida, no futebol brasileiro continua-se teimosamente fazendo isso. Inclusive, já temos a volta do troféu Alberto Roberto. Tá preparada a vinheta do Alberto Roberto aí? Porque, voltou o futebol brasileiro e o Alberto Roberto voltou com tudo. Quer ver? Dá uma olhada. Assim. Vale a representação, é a figuração. Tético. Aí é o seguinte, você acha que na Copa do Mundo vai acontecer isso? Não vai acontecer isso. Por mais que haja encenação na Copa do Mundo, o goleiro não vai pegar uma bola e assim, protagonizar uma bola. O exagero na encenação transformou o Neymar numa piada mundial. Será que o mundo do futebol não está vendo isso? Será que pessoas como esse goleiro... Como o jogador lá o jogador do Bahia que é envolvido na expulsão do Bahia, que põe a mão no rosto também, como se fosse... O Edson. E aí vai a minha crítica ao Bahia, que mereceu a classificação porque segurou o resultado, marcou muito bem o Vasco da Gama, se fechou, mas isso aconteceu aos 10 minutos de jogo, certo? Essa encenação do Anderson foi aos 10 minutos de jogo. Ele ali já dava uma indicação de que o Bahia não queria jogar. Ele queria praticar uma situação de confusão dentro de campo. Por quê? Depois, para cobrar escanteio, o Vinícius tomou cartão amarelo porque demorou quase 2 minutos para cobrar um escanteio com menos de 15 minutos de jogo. O próprio Anderson Moreira reconheceu que o time exagerou no antijogo e que ele reprova esse tipo de situação. Reclamou da arbitragem, há uma reclamação grande do Bahia com relação à arbitragem, o Vasco também reclamou da arbitragem, todo mundo reclamou da arbitragem, mas olha só como os jogadores transformam o ambiente de campo. Todo mundo fica irritado com 10, 15 minutos. Porque fica um time fazendo cero, o outro reclamando, o árbitro começa a ficar irritado, ele tem que coibir e vira uma confusão. Deixa de ser um jogo de futebol e vira uma confusão. Quer dizer, alguns times se apoiam na confusão para conquistar um resultado. Quando o Bahia poderia ter perfeitamente colocado mais a bola, no chão, poderia ter explorado melhor o contra-ataque, poderia ter feito um gol, inclusive, teve espaço para ele para o relógio. Isso não é futebol, gente. Deixa eu colocar na conversa o Thiago Mastroianni para sabermos do ponto de vista do classificado. Afinal de contas, o Bahia está na próxima fase da Copa do Brasil, na fase de quartas de final. Vamos a Salvador, terra de Segundo Sol. Espetáculo a novela Segundo Sol, novela das 9. A trama se passa em Salvador. Giovanna Antonelli arrebentando. O Thiago Mastroianni, você que poderia ser perfeitamente protagonista de Segundo Sol, fala o que dessa classificação do Bahia? O Bahia que vai pegar agora o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. Bom dia, Thiago. Tudo bem, Sereto? Bom dia a todos ligados no Redação. Não sou o Ícaro, mas estou aqui na Bahia para falar um pouquinho dessa classificação do Tricolor, uma classificação suada, né? Eu concordo perfeitamente com vocês, inclusive esses atos condenáveis aí de antijogo do Bahia. Acho que determinados jogadores, o Anderson, como bem falou aí, o Vinícius também, é um jogador que entra, assim, eles parecem que já entram pensando em primeiro reclamar e depois em jogar futebol.
Né? Isso é perfeitamente condenável no dia de hoje. Nem parece que viemos de uma Copa do Mundo. Outro jogador que também tem essa mania de reclamar, de simular, é o Lucas Fonseca. Então, acho que se o Bahia botasse a bola no chão, jogasse o seu futebol, ainda não jogou nessa nova era Anderson Moreira. São 5 jogos, 1 vitória apenas, 1 gol marcado em 5 partidas. É bom lembrar que enquanto a Copa do Mundo estava rolando, o Bahia jogou as semifinais e as finais da Copa do Nordeste, perdeu para o Sampaio Corrêa a Copa do Nordeste jogando dentro de casa. Então, a gente sabe que o futebol brasileiro é assim, são 5 jogos, mas o Anderson Moreira já está no olho do furacão e vai ser... Ele não citou o nome, teria cuspido ou cuspiu, segundo o Jorginho, num diretor do Vasco. Abre aspas para o técnico vascaíno. O Bahia, sinceramente, assim, eu tenho todo o respeito, trabalhei lá, respeito pelo Anderson, mas uma coisa é você jogar com o regulamento embaixo do braço, a outra coisa, assim, demasiadamente fazendo cera, atrasando o jogo. Absurdo. Realmente chegou ao ponto de virar, assim, ao extremo, ao ponto de alguns jogadores do Vasco da Gama perderem o controle, vamos dizer assim, naquele momento, quando houve a discussão, porque a qualquer lance caiu o Anderson, qualquer lance caiu o Lucas, caiu o Thiago, caía qualquer jogador deles, né? A gente chegou, inclusive, não vou citar o nome do atleta, mas aquela confusão que aconteceu aqui, um dos jogadores do Bahia cuspiu nos nossos diretores. Então, assim, é uma atitude... reprovável, porque não se cospe na cara de ninguém, porque isso aí é pior do que um soco. É melhor você tomar um soco do que tomar uma cuspida. Da entrevista coletiva é uma cusparada de um jogador, num dirigente. É a vida real voltando Vasco, como uma tsunami, tô falando. É inacreditável, cara. É inacreditável. É ruim, né, cara? A gente discutir e deixar Não dá pra voltar à Copa do Mundo? Não dá pra começar? Vamos pro Catar direto. E outra coisa, eu espero que a gente não tenha que aqui criticar o técnico Jorginho se um dia o Vasco tiver a mesma postura que o Bahia teve. Porque eu acho que, assim, eu não reconheço em ninguém no futebol autoridade para criticar nessa direção, porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Lógico que tivemos os pontos positivos, né? Que a gente já falou aqui, a bela festa feita pela torcida. Sim. O jogo foi emocionante, a maneira como o Vasco tentou ali o resultado. O Jorginho lidou com dificuldades. No primeiro tempo, ele perdeu os 2 laterais por contusão. Pois é. Ele perdeu primeiro o Rafael Galhardo, depois ele perdeu o Ramon. Já matou 2 alterações. Então já matou de 2 cara. só com recomposição de peça ali. E teve que mexer no posicionamento do Iago Pikachu. Aí o Pikachu começou avançado, teve que voltar à posição de origem para que pudesse entrar o Kelvin. Isso. Não rende tanto assim, é muito rápido, mas não raciocina tanto. E guardou a última alteração para o fim, quando o Wagner já não tinha mais pernas, não fazia uma boa partida e saiu para a entrada do Thiago Galhardo. Então, já é um elenco limitado, o Jorginho lidou com as dificuldades e mesmo assim bateu na trave, quase conseguiu o resultado. Tudo isso é digno de aplausos. E a classificação do Bahia, no cômputo geral, no somatório das 2 partidas, ela é justa. Mas não dá, a gente não aguenta mais ver jogadores que entram em campo para não jogar. Pois é. Vamos ouvir o Anderson Moreira.